Achei. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Hoje eu vou ler versículo 12 ao 21, na primeira carta de São Paulo, do capítulo 5, versículo 12 ao 21. A morte em Adão e a vida em Jesus Cristo. Por isso, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram de fato até a lei. O mal estava no mundo, mas o mal não imputou quando não a lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação das transgressões de Adão, o qual afigura que há de vir, mas com do dom gratuito não se dá ao mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus é benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas ao dom da graça, atraiu o juízo da justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberá a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por todo só que um Jesus Cristo. Portanto, pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Assim, por um único ato de justiça, receber todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela a desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.